Olá! A nossa aula de hoje é sobre compras e estoques. Esse assunto é super importante, obviamente, provavelmente da disciplina toda, é o assunto que eu mais gosto de relacionamento com fornecedores e compras, gestão de compras. A gente baseia essa aula de hoje no capítulo 3 do livro Fundamentos de Operação e Logística, do professor Yuri Gavronski, que está no Moodle disponível para vocês. E a nossa aula ela tem 5 objetivos básicos. Nós vamos trabalhar com os tipos de estoque, vamos ver o processo de compras, vamos ver questões éticas em compras, vamos observar como é que se faz o lote econômico de compras, ou quanto comprar de cada vez, e classificação ABC dos estoques. Esses são os 5 tópicos que nós vamos tratar nessa aula. Óbvio que é um assunto muito extenso, existe uma disciplina inteira que eu trabalho, a gestão da cadeia de suprimentos, que eu trabalho especificamente com esse assunto, então esse é um assunto bem mais amplo, a gente vai tratar apenas assim, pinceladas do que se precisa fazer em termos de compras e estoques. Eu vou tratar apenas itens mais importantes, mais básicos desses assuntos, e vamos começar com os tipos de estoque. A contabilidade e mesmo a administração dividem os estoques em estoque de matéria-prima, aqueles itens que não foram ainda processados, estoque em processo, alguma coisa que eu peguei lá no meu estoque e estou processando, estou trabalhando com ele, e estoque de produto acabado, ou seja, produtos que já estão prontos, armazenados, esperando para ir para os clientes. Esses 3 tipos de estoque se relacionam com as 3 fases que nós discutimos já do processo de produção, que são as entradas, a transformação propriamente dita e as saídas. Vamos dar exemplos desses 3 tipos diferentes de estoque. O que seria um estoque de matéria-prima numa fábrica de móveis? Seriam as chapas de MDP, MDF, enfim, material aglomerado que eles trabalham, que foram compradas do fornecedor e estão lá paradas, um almoxarifado de matéria-prima, sem nenhum tipo de processamento. Ela chegou, foi colocada ali e está esperando para fazer alguma coisa com ela. O estoque em processo é aquele estoque nessa empresa, por exemplo, que já foram cortadas as chapas em peças já para fazer os móveis. E o estoque de produto acabado seriam, dependendo de como a empresa vende os móveis, né? Vamos dizer que uma empresa como a Todeschini, ela não monta os móveis, ela simplesmente recorta as peças, armazena essas peças empacotadas dentro do almoxarifado pronto para ser expedida. Claro que existe um conjunto de peças ali que estão cortadas esperando para ser embaladas e tal, mas a embalagem é o último processo deles. Tem empresa que vende os móveis já montados. Geralmente empresas menores vendem os móveis montados já. Então a gente vai ter aí algumas situações em que o que é considerado estoque de produto acabado numa fábrica varia de fábrica para outra, mesmo no mesmo setor. Por exemplo, 2 fábricas de móveis podem considerar produto acabado coisas diferentes. Agora vamos para a segunda parte, que é o processo de compras. Eu divido esse processo de compras em 3 partes. Quanto aos objetivos de compras, obter um fluxo contínuo de suprimentos, entradas, a fim de manter um sistema de produção em funcionamento. Coordenar esse fluxo de maneira que ele seja aplicado num mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa. Comprar materiais, insumos e serviços aos menores preços, obedecendo padrões de quantidade e qualidade definidos. Procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, as melhores condições para a sua empresa, principalmente em termos de pagamento. E esses seriam assim, os 4 grandes objetivos de compra. Quanto às funções de compras, compras têm 4 funções. Determinar as especificações de compras, qualidade certa, quantidade certa, entrega certa, tempo e lugar. Selecionar os fornecedores, a fonte certa. Negociar termos e condições de compras. Emitir e administrar pedidos de compras. Seriam essas as quatro funções de compras. Então, vejam, vamos rapidinho. Em primeiro lugar, quando o comprador negocia ou se prepara para negociar com o fornecedor, esse comprador ele precisa saber claramente que tipo de material ele vai comprar. Por exemplo, ele vai comprar aço, né? Ele trabalha numa empresa que trabalha com aço e ele precisa comprar aço. O departamento de engenharia, de projeto de produtos, precisa especificar em algum lugar qual é o tipo de aço, porque aço existem muitos tipos, então ele precisa saber de algum outro lugar da empresa, ou por experiência própria, enfim, quais são as especificações do aço que é utilizado na produção. Em geral, isso vai especificado, óbvio, numa empresa mais organizada, isso vai especificado na lista de materiais que é utilizada para fazer planejamento da produção, enfim. Aí, uma outra informação que é necessária é em que tempo e em que lugar aqueles itens precisam ser entregues. Se eu tenho uma empresa que tem fábricas espalhadas pelo Brasil todo, né, e eu estou comprando aço para todas essas fábricas, dado
preço do aço e a dificuldade que a gente tem de barganhar preço com os 2 fornecedores brasileiros de aço, a gente precisa, evidentemente, centralizar as compras do aço para a empresa toda. Então, em que lugar, quanto aço, em que lugar e quando precisa ser entregue cada um desses lotes é uma informação que eu preciso ter para começar uma negociação. No varejo, a mesma coisa. Se eu estou comprando papel higiênico para repor meu estoque de papel higiênico nos supermercados, eu preciso saber em que mercado, em que momento, também o mercado não tem estoque suficiente para receber papel higiênico e ficar estocado no todo. O papel higiênico é um produto super volumoso, pesa muito pouco, então é super complicado. Eu estava falando com um caminhoneiro uma vez que ele transportava papel higiênico e fralda descartável e várias vezes ele foi parado na área de peso lá da Polícia Rodoviária, porque eles estavam desconfiados daquele caminhão atolado até em cima de materiais na caçamba, que eles não sabiam o que era, e aí, o cara tá com sobrepeso, né? Ele passou do peso total bruto que ele pode carregar, encosta para pesar, e os caras, como é que pesa tão pouco? Claro, o cara tá carregando papel higiênico e fralda, né? É só volume. Mas voltando para o negócio. Então, selecionar os fornecedores, isso é uma atribuição importante em compras, né? Negociar fornecedores, e aí nós vamos falar mais adiante nisso quando a gente falar dos aspectos éticos, porque, evidentemente, existe muito espaço para atividades não tão lisas, idôneas na escolha de fornecedores. Alguns fornecedores se usam de subterfúgios e alguns compradores, às vezes, solicitam vantagens para selecionar fornecedor A ou B. Terceiro, então, negociar termos e condições de compras é uma função importante, provavelmente é a função mais importante do comprador e também é uma preocupação ética importante, que a negociação seja o mais vantajosa para a empresa e não para nenhuma das partes. O indivíduo que está ali negociando, nem a empresa que está vendendo. E as empresas efetivamente perdem muito dinheiro nesse aspecto. E quarto, emitir e administrar pedidos de compras, ou seja, não deixar que os fornecedores ajam de forma opaca para o resto da empresa. Bem, isso em algumas empresas hoje é feito de forma eletrônica, ou seja, o sistema detecta que a partir de um certo ponto, ou mesmo o fornecedor detecta que abaixo de um certo ponto de nível de estoque ele deve repor para o cliente, tem contratos, enfim, que regulam essa negociação, mas a maior parte das empresas, na maior parte dos negócios, não funciona assim. Isso aí é o estado da arte em termos de negociação com fornecedores, mas a maior parte das empresas, eu vou chutar um valor aqui, sei lá, 90% dos negócios são feitos ainda da maneira antiga. O comprador se senta com o vendedor, eles negociam, chega a um termo de acordo, dizendo o seguinte, olha, tu vai me entregar peça tal, quantidade tal, na data tal, no tal lugar, a tal preço. Beleza, fechamos. Aperta as mãos e aí fazem uma ordem de compras, uma autorização de fornecimento, um pedido, cada empresa tem um nome diferente, mas enfim, é um documento formal que vai para o fornecedor e uma cópia dele vai circular dentro da empresa para que não chegue lá na portaria da empresa, na recepção, lá do almoxarifado, um caminhãozinho, um belo dia, com uma entrega dizendo, vim aqui trazer aquela entrega de 500 caixas de parafuso. Aí o cara da recepção olha, pensa, alguém deve ter comprado. Não, existe um documento que a pessoa que está na empresa recebe e tem que estar lá dizendo assim, olha, esse fornecedor realmente nos vendeu 500, porque pode acontecer de um determinado fornecedor, inescrupuloso, claro, de agir de forma não lisa, emitir lá uma nota fiscal em teu nome, certo? Botar as 500 caixas dentro do caminhão dele e despachar para ti. Tá precisando de dinheiro e tal, né? Se colar, colou. Chega lá dentro da tua empresa, algum bonito vai lá, beleza, assina lá o canhoto, entrega, pum, lá pelas tantas vem a fatura para tua empresa lá de 500 caixas que tu nem pediu, nem precisava. Pode acontecer, certo? E se a tua empresa não é uma empresa bem organizada, alguém recebe e tu tá lá com 500 caixas, coisa que tu não vai usar, e o teu fornecedor tá lá te cobrando uma fatura de 500 caixas. Quanto ao ciclo de compras, então, receber e analisar ordens de compras, selecionar fornecedores, encontrar fornecedores potenciais, emitir solicitação de cotação, receber e analisar cotações, selecionar o fornecedor certo, determinar o custo correto, emitir autorização de fornecimento, fazer um acompanhamento para garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos, receber e aceitar as mercadorias e aprovar a fatura para pagamento do fornecedor. Esses seriam 7 passos, mais ou menos genéricos, do ciclo de compras. Claro que cada empresa vai ter uma pequena variação, talvez, nesse ciclo. Esse ciclo também pode variar de fornecedor para fornecedor. Por exemplo, um fornecedor mais estratégico, ele vai certamente requerer um ciclo talvez um pouco mais alinhado de compras, um ciclo que tenha uma eficiência maior de entrega. Então, isso encerra o nosso segundo ponto.
Quanto ao terceiro ponto, ética em compras. Esse é só um slide, na verdade, né? Mas se a nossa empresa fizer essas 4 coisas, tá bem, tá valendo. Então, desencorajar o recebimento de presentes de fornecedores, mesmo que seja material promocional de baixo valor, entretenimento. Convidar o teu comprador para uma janta, ter uma reunião com os compradores das empresas, da nossa empresa, né? Nós vamos receber todos os clientes aqui, o fornecedor dizendo, né? Então portanto, vai uns compradores lá e fazer um grande evento para mostrar as tendências e tal. E esse evento envolve, além de mostrar as tendências da indústria, envolve também uma janta que eles vão dar e aí na janta também tem um show e depois do show não sei o que e tal. Melhor não. Evitem que, ou pelo menos se acontecer esse tipo de coisa, vocês tenham o cuidado de monitorar o avanço das compras lá adiante para evitar problemas aí, tá? Tem empresa que não aceita que o fornecedor dê nem agenda pro cara de compras. Tem empresa que exige que se tu ganhou uma agenda, uma caneta e tal, qualquer uma de um logotipo da empresa, tu tem que depositar, muitas vezes deposita numa caixa e aí aquele presente é sorteado, ou tu não pode aceitar. Tem compradores que têm esse tipo de restrição imposta pela própria empresa. Se o departamento de vendas da minha empresa oferece brindes, considerando uma parte valiosa da sua estratégia, procure compreender o porquê e como de tal prática. Enfim, então, um valor monetário adequado, tanto para ser oferecido por vendas, como para ser recebido por compras, sob forma de presentes, brindes, proibindo para todos os funcionários presentes cujo valor seja mais alto que o limite estipulado. Também, isso é uma coisa que pode ser interessante. Regra de ouro, não faça com os outros aquilo que tu não quer que façam contigo. Ou trata os outros da mesma forma que tu queira ser tratado. Essa é a regra de ouro. Então, se tu entende que parte do teu negócio, da tua estratégia comercial é ter brindes para os teus clientes, estabelece uma cota, um valor que esses brindes podem ter, dependendo talvez até de importância, de cliente e tal, mas estabelece um limite para esse tipo de coisa e esse mesmo limite aplica para a tua área de compras. Ou seja, se tu te propõe a dar canetinhas marcadoras para os teus clientes, deixa os teus caras de compras receber no máximo isso. Não vai dizer assim, o cara de compras tem que ganhar só no máximo uma agenda e o cara de vendas vai lá e paga diária de hotel em Miami para o teu cliente. 2 pesos e 2 medidas. Formar os funcionários, principalmente o pessoal de compras e departamentos sujeitos a agrados, como departamento técnico, o impacto dos materiais promocionais de valor mais elevado e o sentimento de obrigação que ele acaba criando. Então, vejam, quando a gente fala em ética em compras, a gente não está falando somente do comprador. Muitas vezes, quem define o equipamento que vai ser comprado, quando a gente está falando, por exemplo, de compra de equipamentos, compra de máquinas, compra de serviços de computação e tal, é o pessoal do TI, é o pessoal da engenharia, é o pessoal da qualidade. Esses profissionais, muitas vezes, recebem agradinhos dos fornecedores. Eu vou aí te visitar para a gente discutir o projeto que a gente está trabalhando e tal, e aí chega lá pelo meio-dia, o analista lá do cliente diz assim, vamos almoçar então? Vamos almoçar. Vai num restaurante legal da tua cidade, come um prato bacana, paga pro teu cara de TI, um almoço. Qual será o fornecedor que ele vai se lembrar quando ele quiser comprar? Às vezes nem é por má fé, mas é que às vezes o cara é um cara agradável, né? A gente almoça junto, ele me paga o almoço, eu sempre vou comendo num lugar legal quando ele vem aqui, e eu tô sempre comendo no bandejão da empresa quando ele não vem, gosto dele. Evita esse tipo de coisa. E aí, eu acho que uma coisa importante que as empresas têm que fazer é promover verba e encorajar o pagamento bilateral, ou seja, rachar a conta dos almoços de negócios, né? Então, assim, por exemplo, saiu lá o meu cara de qualidade lá e tem uma visita de um fornecedor. A empresa tem uma verba, olha, tu vai sair, traz a notinha do almoço, a gente ressarce, por exemplo. Porque, bom, a gente entende que quando vocês vierem, vocês vão almoçar juntos, vocês estão trabalhando e tu tá indo almoçar a trabalho. Não vai querer, o fornecedor vai levar num restaurante super caro, o cara vai pagar do bolso dele, porque a empresa exige, mas aí, vem cá, eu tô vindo aqui porque eu tô trabalhando e tal, né? Ou evita o restaurante caro, né? Ou, sei lá, pensa alguma coisa. Ou ressarce e desvalora, olha, pode almoçar e gastar X. Aí, se o cara quiser ir comer no restaurante mais caro e depois pedir ressarcimento de uma parte, enfim, fica a critério dele. Mas assim, ter alguma previsão para isso, olha, não quer que o cara receba o almoço de graça, estabelece uma certa verba para isso, olha, tantas vezes por ano, ou por semestre, enfim, né? Aquele funcionário que receber um fornecedor e tal, for almoçar com ele, tem direito a ser ressarcido dos custos advindos disso. Ou não, ou diz, olha, não é para almoçar fora, come aqui no bandejão da empresa junto com o fornecedor. Bom, agora vamos falar de aspectos mais técnicos, né? Um ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um mecanismo, um dispositivo para a gente pensar o quanto comprar. Quando vocês fizeram esse exercício do simulador de compras no Excel, eu pedi que vocês me dissessem, olha, são 3 empresas e tal, como é que funciona, né?
eu mandei aquele simulador de compras, né? Foi contratado para planejar compras e tal. Qual é que é o objetivo desse exercício? O principal objetivo desse exercício é vocês verem a discrepância que existe entre comprar um pouquinho de cada vez e comprar um balaio e deixar parado no estoque gastando até o final. As alternativas intermediárias que vocês testaram, elas são interessantes para ver que elas podem ser, às vezes, ser melhores do que os extremos não são bons. Essa reflexão sobre o simulador a gente vai fazer na nossa videoconferência, da aula face a face, mas vamos pensar nesses dois extremos agora das compras, ou seja, eu comprei uma paulada lá no início e aí eu vou gastando ela ao longo de várias semanas, tá? O que acontece se eu compro muito? Eu fico com pouco capital de giro disponível, eu tenho maior risco de obsolescência, eu tenho um menor risco de faltar produtos, eu tenho muito menos trabalho para o comprador, portanto eu preciso ter menos compradores, né, na empresa, se eu tiver muitos. Por outro lado, eu tenho mais chance de conseguir desconto, eu tenho maiores custos de manutenção de estoques, armazenagem, energia, salários, e tenho, por outro lado, menores custos de pedido. Quer dizer, eu vou pagar menos frete, eu vou pagar menos telefone, comprador, recebimento, conferência, enfim, fica tudo muito mais simples se eu comprar numa tacada só. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui na direita do texto é o gráfico equivalente a essa compra. Ele é chamado de gráfico de dente de serra, porque ele lembra, né, se vocês olharem uma serra, um serrote, ele tem esse formato dentado, que indica a hora que o material chegou, a quantidade que está no meu estoque, e depois, à medida que eu vou gastando, ele vai descendo inclinado. Claro que nenhum material desce assim tão bonitinho, inclinado, né? Tem uma variação pequena, mas existe, em alguns casos, de consumo de produtos. Outros produtos descem, são consumidos de forma mais irregular, o dente tem menos afiação do dente, né? O dente não é tão parelhinho, mas esse aí é o desenho, vamos dizer assim, bonito do gráfico de dente de serra. Por outro lado, se compra pouco, né, o gráfico fica assim, né, fica uma serra de dentes mais fininhos. Eu fico com mais capital de giro disponível, o material gira mais, eu aumento o giro nos estoques, eu tenho um maior risco de faltar produtos, porque eu estou recebendo muito frequentemente, então eu tenho quantidades pequenas, se o fornecedor atrasar, se der um probleminha e tal, eu posso parar a produção. Eu tenho mais trabalho para o comprador, ou preciso ter mais compradores. Eu tenho menos chance de conseguir descontos, pelo menos se eu estou comprando assim spot, né, se eu estou comprando caso a caso, se às vezes essa compra que a gente está vendo aqui, elas não são necessariamente compras individuais, né, isso aqui às vezes é um contrato, hoje modernamente já se faz isso. Eu faço um contrato para o ano todo e digo, olha, me entrega tanto por mês, mas eu negocio não aquela comprinha pequena, cada uma delas individualmente, porque isso é um porre de fazer, mas negocio a quantidade maior, a quantidade geral do ano todo nesse projeto aí. Então, pode ser que eu consiga um desconto bom, mesmo adotando compras menores. Mas, de qualquer forma, eu tenho menores custos de manutenção dos estoques, então eu ocupo menos, preciso de menos estoque para receber quantidades menores de itens. E, por outro lado, tenho maiores custos de pedidos. Eu tenho mais fretes, eu tenho mais ligação para o fornecedor, eu preciso ter mais compradores para fazer essa montoura de compra pequenininha, eu tenho mais trabalho no recebimento, mais trabalho na conferência, enfim, existe um conjunto de coisas que são negativas, né, em comprar pouco. Algumas dessas coisas podem, como eu disse, com essa questão de fazer contratos de longo prazo com fornecedores, gerar uma certa vantagem aí, né, no caso, por exemplo, de frete, telefone, compradores, aí eu posso, eventualmente, num contrato de mais longo prazo, não ter esse tipo de custo. Então vocês veem que os dois extremos não são bons. Qual é que é a ideia do lote econômico de compras? É que deve haver um valor entre comprar o que eu preciso para os próximos 20 anos e o que eu preciso para a próxima semana. Deve existir um momento em que essas vantagens e desvantagens se contrabalançam, se encontram. Então, quanto maior for o meu lote de compra, quanto mais compras eu fizer, menor vai ser o custo de pedido. Ele vai descendo, como vocês devem ter visto no simulador, esse tipo de situação. Quanto maior for o lote, quanto maior for a minha compra, mais tempo aquilo lá vai ficar parado, portanto, maior vai ser o meu custo de manutenção. Onde esses dois pontos se cruzam é o ponto de mínima, é o ponto onde eu tenho o menor custo total. E esse ponto de mínima é chamado de lote econômico de compras. Vocês devem ter aprendido, ou vão aprender ainda em alguma disciplina do curso, técnicas matemáticas para minimizar valores. Para quem lembra ainda, deriva primeira, deriva segunda, igual a zero, aquela coisa toda. Eu aqui vou poupar vocês da demonstração matemática de como é que se chega nisso. Vocês sabem que é uma minimização e que essa minimização vai gerar um valor mínimo, né? E eu vou entregar a fórmula para vocês. Se vocês quiserem, me chamem, né? Eu explico tranquilamente qual é o passo a passo do cálculo do lote econômico, tá? Mas enfim.
É isso o cálculo do lote econômico. Lote econômico é a raiz quadrada de 2 vezes a demanda anual vezes o custo do pedido dividido pelo custo da armazenagem, tá? É isso. Se a gente botar os dados do simulador que vocês fizeram, a gente vai encontrar lá. Lote econômico de compra é 2 vezes, o 2 é fixo. O valor da demanda, eu estou fazendo por semana ali, né? 400, vezes 100, que é o custo de pedido, dividido por 0,1, que é o custo de estocagem por semana. Observem que eu estou usando aqui dados semanais e não anuais. Por que isso, hein? Mas a fórmula lá eu estava falando de demanda anual e custo anual de manutenção. Se os dois, se o de cima e de baixo estão na mesma unidade, dá na mesma, tá? Digamos, peguei lá o custo anual, dividi por 52 e pronto. E aí a demanda, eu fiz uma média, é 400, tá feito. Vai ser raiz quadrada de 80.000 dividido por 0,10, que vai ser 894 com 42,72. Então, assim, o aluno ou a aluna que estimaram como fazer compras a cada 2 semanas estão de boa, estão bem. Mas aí, Yuri, tu tá dizendo pra gente que tem que comprar 894 itens por semana, mas a empresa só precisa de 400 na média e tal. Mesmo que eu bote um pouquinho a mais, vai ficar sobrando lá no final do tempo. Como é que eu faço isso? Veja, o custo total ele é pouco sensível ao tamanho de lote. Se a gente fizer compras de 840 ou de 900, a gente não vai ter um custo total tão longe do 894, tá? Mas então, para que serve o lote econômico de compras? O lote econômico de compras ele é um norte. Ele não deve ser considerado assim uma regra específica. Não, eu tenho que comprar dentro do lote econômico de compras. Como eu disse, esse lote econômico de compras aqui ele é a versão simplificada do lote econômico de compras. Ele não assume atraso do fornecedor, ele não calcula para vocês o estoque de segurança, ele não calcula para vocês que o fornecedor pode dar um desconto, ele não calcula nada disso. Ele prevê pura e simplesmente custo de armazenagem e custo de pedido. São esses 2 itens. Então, precisa, de uma certa forma, temperar um pouco isso. Até porque o frete, por exemplo, se vocês fizerem compras menores, vai ser diferente. Se vocês fizerem uma compra para 1 ano, vocês vão pagar um frete muito mais alto do que se comprarem compras menores. De repente, pode negociar com a transportadora para fazer valores diferenciados para vocês, já que vocês vão ser um cliente frequente, aquela coisa toda, pede uma quantidade menor. O custo de pedido também não é um valor fixo, né? Então vocês têm que ponderar um pouquinho o uso do lote econômico de compra, mas ele dá um norte. A questão 18, eu vou fazer a questão 18. A questão 18 é o seguinte: a JRQ Brinquedos tem um consumo anual de 100.000 chips, sempre transportados pelo mesmo meio. O Dr. Quintana, gerente de produção da JRQ, está analisando as opções de compra semanal ou trimestral de chips representadas nos gráficos a seguir. Então veja o seguinte: isso é uma questão de ENAD, né? O ENAD é o Exame Nacional dos Cursos Universitários e é uma prova que é aplicada para alunos formandos do curso. E é super importante o ENAD porque ele permite que não vocês tenham o seu desempenho medido, mas o curso de vocês tenha o desempenho medido. Né? E participar no ENAD é um ato assim quase de civismo, né? Porque garante que não só vocês, mas todos os seus colegas tenham um diploma que vale mais. Ele vale menos se a nota do ENAD é menor. Só que as pessoas geralmente pensam assim: eu não vou me estressar com isso. Qualquer coisa, se eu for lá e zerar a prova, não dá nada. O que acontece quando isso acontece em massa? Eu tenho um exemplo, uma conhecida minha foi chamada para ser coordenadora de um curso que ficou com uma nota baixíssima no ENAD, foi quase desclassificada. A instituição quase que perdeu o direito de oferecer aquele curso de administração porque os alunos se revoltaram com, não sei, coordenação, com a direção da universidade, faculdade, e se rebelaram e foram em massa lá no dia da prova da ENAD, botaram o nome deles e entregaram a prova em branco. Todos fizeram isso. Resultado: a universidade quase que perdeu a possibilidade de oferecer esse curso. Aí, enfim, né, essa situação foi revertida até dentro da gestão dessa minha conhecida, que fez um trabalho de motivação, enfim, lá, e os alunos finalmente entenderam que o ENAD é uma coisa importante para o curso deles e finalmente levantaram a nota da instituição. Bom, eu estou pegando aqui o exemplo de uma questão, é uma questão de como pode ser pedido o lote econômico de compras. Sempre tem questão do lote econômico de compras aqui, e eu já vi também algumas questões de concursos para a área da administração pedir lote econômico de compras. Então é um tema que pode ser interessante que vocês compreendam para esse tipo de coisa. A
Bem, aí tem assim dois lados. As compras trimestrais, alguns dados numéricos, e no lado direito, alguns dados numéricos, mas eles não informam dados suficientes para o lote econômico de compras. Se vocês forem tentar fazer ele, vocês não vão conseguir, não vão calcular. Quer dizer, a pessoa vai começar a calcular, vai se perder e vai dizer, não leu mais essa porcaria, e vai embora. E perdeu a oportunidade de fazer uma questão porque não leu direito. Então, diz o seguinte, o Dr. Quintana deve tomar sua decisão considerando a compra. A, trimestral, representa maior custo de manutenção de estoque. Trimestral resulta em consumo anual menor. A semestral representa menor investimento em estoques. A semestral resulta em estoque zerado 2 vezes ao ano, implicando menor risco de falta. E a semestral resulta em maior custo de transporte. O que vocês acham que é a resposta? Não precisa fazer conta nenhuma. A trimestral apresenta maior custo de manutenção de estoque. Muito antes pelo contrário, né? Ela é uma compra menor do que a outra. O custo de manutenção de estoque, já que o material vai girar mais, é menor. A B, trimestral resulta em consumo anual menor. Não faz a menor diferença para o consumo. O que tu compra é o que tu compra, não é o que tu vende. Só vai ser diferente se faltar material, mas a princípio, né, nenhuma delas representa nenhuma função em relação ao consumo. Vai comprar a mesma coisa, não vai mudar a diferença do teu consumo. A semestral apresenta menor investimento em estoques. Exatamente o contrário, né? Eu tenho que botar um estoque muito maior, eu tenho que investir muito mais, esse dinheiro vai ficar parado lá, vai descapitalizar a empresa para fazer outras coisas que a empresa precisa fazer no seu dia a dia. Então, se eu tô até o pescoço de estoque, o que significa isso? Significa que eu vou tirar dinheiro que eu poderia estar pagando funcionários, que eu poderia estar pagando outras coisas naqueles meses que aquele estoque fica lá sendo consumido. Então, é uma conta que a empresa tem que fazer. Empresas mais justinhas aí em termos de caixa tem que olhar bem adequadamente para antes de fazer compras gigantescas. A semestral resulta em estoque zerado 2 vezes ao ano, implicando menor risco de falta. Sim, é isso aí. A resposta é a D. Por mais incrível que possa parecer, a compra semestral, nesse aspecto específico, ela é mais vantajosa do que a outra. É verdade, ela representa menor risco de falta. Não existe maneira certa de comprar. O melhor é fazer compras pequenas e frequentes. Nem sempre. Depende das condições em que isso acontece. Então, para esse caso específico, é verdade, né? As compras semestrais representam um menor risco de falta. Se tu tem um fornecedor que não é lá muito confiável e tal, trabalha num lugar remoto, tem uma fábrica ou uma venda, uma revenda, ou enfim, né? Um mercado, num lugar remoto que é difícil de chegar com caminhão e tal, que depende muito, de repente fazer compras mais frequentes pode ser complicado. E a semestral resulta em maior custo de transporte. Não, exatamente o contrário, né? Se eu recebo só 2 vezes no ano, significa que eu vou pagar menos para transportar aquele item ali. Essa 19 vocês fazem e entregam no Moodle. Esse é o exercício de vocês. Tá com vocês aí. Bom, como o lote econômico de compras depende basicamente do custo de pedido e do custo de armazenagem, a gente não pode entender o lote econômico de compras como instrução divina. Tem que comprar 892,4. Não. Eu, como gestor, eu posso jogar com essas duas variáveis, custo de pedido e custo de armazenagem, de forma que eu consiga gerenciar, melhorar o lote econômico de compras. Se o meu custo de pedido ele é muito alto, mas eu reduzo o meu custo de pedido, eu consigo fazer compras mais frequentes porque o meu custo de pedido é menor. Portanto, meu lote econômico de compras passa a ser mais baixo, eu posso fazer compras mais frequentes e aumentar meu giro de estoque. Um indicador que é sempre muito bom da gente aumentar, né? Quanto mais a gente aumenta o giro de estoque, mais a gente está fazendo dinheiro girar dentro da empresa. Então, para fazer isso, eu tenho que reduzir o custo de pedido. Então, custo total de pedido, salários e encargos da área de compras, compradores, gerentes, secretárias, motoboys, motoristas, tudo isso faz parte do meu custo total de pedido. Se eu puder tornar o uso desses elementos mais eficiente, usar menos horas de trabalho deles para fazer a mesma compra, eu reduzo meu custo de pedido. Materiais da área de compras, formulários, material de expediente e tal. Isso aí tem muito pouco onde ganhar, mas enfim, às vezes acontece. E custos indiretos da área de compra, quanto o telefone, energia, correios, reprodução, viagens, custos da área ocupada, etc., são alocados e cobrados da empresa. Então, se eu reduzir, por exemplo, meus custos, negociar melhor meu custo de telefonia, negociar melhor o meu custo de energia, reduzir os custos fixos de uma maneira geral, eu consigo diminuir meu custo de pedido e, portanto, tornar a minha área de compras mais eficiente e, em função disso, poder ter lotes menores de compra. Faltou ali colocar fretes. Custo unitário do pedido, então, é o custo total de pedidos, custo que eu gastei na minha área de compras, basicamente é isso, né? Eu pego o custo da minha área de compras no ano e divido pelo número de pedidos que eu fiz no ano. Eu tenho meu custo de pedido. Simples assim. Componentes do custo de armazenagem. O custo de armazenagem
é a quantidade de material em estoque no tempo, dividido por 2, mais vezes o tempo considerado no custo total de pedidos, preço unitário do material e taxa de armazenamento. É aquilo. Tem uma série de contas, então. Mas assim, eu acho que para a gente pensar de forma mais objetiva, quem tiver interesse, o livro do professor Dias, de gestão de materiais, ele tem um exemplo muito legal sobre como calcula tanto a armazenagem quanto o custo de pedido, né, para aplicação prática na empresa. O que eu gostaria mesmo que vocês entendessem é o seguinte: qual é que é o custo de armazenagem? É, claro, proporcional ao preço do meu armazém, custo para manter o meu armazém. Então, como é que eu reduzo isso? Eu tenho uma lojinha no centro da cidade e tal, e aí eu tenho que ter uma área enorme lá atrás para ter estoque. A minha loja é pequena e eu estou gastando um monte de armazenagem. Não tem que ter estoque todo da empresa ali. Eu posso ter um estoque num lugar mais barato da cidade e trazer, vir abastecendo as lojas e ter mais espaço de loja para vender, que é o que realmente interessa no lugar que tem um ponto caro. Da mesma forma, centro de distribuição, centro de armazenagem, se eu posso me localizar numa cidade em que eu negocie lá com a prefeitura, com o secretário, uma possibilidade de redução de impostos, ou um benefício, ou conseguir um terreno, ou um aluguel mais barato, eu reduzo o custo da minha armazenagem. Então, é vantajoso, muitas vezes, a gente reduzir o custo de armazenagem. Claro que aí vai dizer, mas vem cá, mas aí eu vou aumentar meu lote econômico de compras? Uma grande coisa. Mas tenta reduzir o teu custo de armazenagem, que vale a pena. E é isso quanto ao lote econômico de compras. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem durante a nossa videoconferência. Bom, agora vamos olhar o nosso último item, que é a classificação ABC dos estoques. A classificação ABC dos estoques, ela é talvez um dos critérios mais baratos, mais básicos, e ela serve única e exclusivamente para priorizar itens. Vários sistemas calculam lá a classificação ABC, manda rodar a classificação ABC, com base nos históricos lá das coisas que aconteceram, o meu estoque fica classificado. Um dos itens, aparece lá preço médio, não sei o que, e uma das informações é classificação, aí vai aparecer A, B ou C. Como é que o sistema faz isso? E para que o sistema faz isso? Eu vou mostrar para vocês a parte de trás do cálculo disso, na expectativa de que vocês entendam, depois quando o sistema calcular isso para vocês não façam isso na mano, a não ser que seja uma empresa muito pequenininha. Nós vamos ver aqui exemplos com empresas com 10, 20 itens, nenhuma empresa tem só isso. A gente pode ter empresas aí com grandes varejistas, fabricantes, montadoras de automóveis com 35 mil itens. Como é que vocês vão fazer isso na mão, né? Ou botar numa planilha? Fica insuportável. Então, assim, o sistema mesmo calcula isso. Mas eu preciso que vocês entendam, afinal, para que serve, como é que eu uso e para qual é a aplicação gerencial disso. Qual é que é a ideia de classificação ABC de estoques? Classificação ABC de estoques serve para discriminar itens de grande valor. Supõe-se, a gente usa uma lógica até originalmente proposta por um economista italiano, o Pareto. O Pareto estudava a desigualdade social e econômica, né? E ele dizia assim: 20% da população detém 80% da riqueza e 80% da população tem apenas 20% da riqueza. A gente, infelizmente, descobriu que isso hoje está muito pior. Isso vem piorando a cada momento. A gente vem cada vez mais concentrado em termos de renda. Eu vi um livro agora há pouco tempo de um economista, que ele dizia, um sociólogo, na verdade, ele dizia que quando se falava em automação, a gente pensava que as pessoas iam trabalhar menos, que a vida ia ser mais tranquila, que não ia ter tanto trabalho, né? As pessoas iam ter que trabalhar turnos de 6 horas e tal, e não está acontecendo isso, muito antes pelo contrário, nós estamos trabalhando cada vez mais, estamos trabalhando cada vez de forma mais eficiente, estamos tendo cada vez mais automação, cada vez mais eficiência no trabalho da gente, só que essa eficiência não está retornando para quem trabalha, ela está retornando para quem tem a empresa. Então, nós temos casos de países altamente concentrados, por exemplo, Estados Unidos, ali se estima que é 1% do país, eles têm um cálculo lá, parece que as 10 maiores fortunas do país têm mais renda do que 50% da população. Então, nada perto de 80-20. Né? Mas aqui para o ABC a gente usa a lógica de 80-20. Tá? Então, qual é que é a ideia? Nem todos os itens no estoque têm a mesma importância. Então a gente usa a curva ABC de itens. E a curva ABC ela é uma ferramenta que pode ser usada para outras coisas. Vão dizer, pô, professor, mas aí eu vi curva ABC lá em marketing. Sim, porque eu posso usar a curva ABC para classificar clientes, eu posso usar a curva ABC também na área de compras para classificar fornecedores, quem são meus fornecedores A, B ou C, ou eu posso classificar itens. Ela é uma ferramenta, ela pode ser usada para várias coisas. Tá? Então, qual é que é a regra do ABC? 20% dos itens consomem mais ou menos 80% do valor. Eu já vi casos em que isso não é bem verdade, tem bem menos itens acumulando 80% do valor, tem que checar, calibrar um pouco isso, né, essas percentuais, mas esses são os percentuais tradicionais, tá? Dá para fazer um certo ajuste. Os itens B representam 30% dos itens e mais ou menos 10% do valor, e metade do teu estoque é 10% do valor dele. Né? Então,
é isso. Como é que a gente calcula esse tipo de coisa? Essa questão aqui é uma questão do ENAD, ou talvez do Provão, que era o antecessor do ENAD, e aí eu vou resolver essa questão aí agora no papel, e ao final dessa apresentação eu vou mostrar para vocês um vídeo de como fazer no Excel, porque vocês vão evidentemente fazer um exercício, mas eu vou usar esse exemplo que eu já fiz aqui para mostrar como vocês podem fazer o exercício também no Excel e me mandar, tá bom? Bem, eu queria aqui então agora fazer com vocês esse exemplo aqui do slide 24 e consiste no seguinte: a empresa LCL Brinquedos deseja determinar através da curva ABC nas proporções 20, 30, 50 respectivamente. O que é essas proporções 20, 30, 50? Isso aqui significa o seguinte, ó, 20% dos meus itens eu vou considerar A, 30% dos meus itens eu vou considerar B e 50% dos meus itens vão ser C. O que é 50% dos itens? Ou seja, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens no meu estoque. Ou seja, que de novo, né, não é o número de itens que eu tenho, é o número de SKUs, digamos assim, que eu tenho, né? Tá mais para SKU do que propriamente quantidade de itens, né? Quais são os códigos de itens, tá? Então, bom, se eu tenho 10 itens, né? Quanto vai ser 20% desses 10 itens? 2 itens vai ser A, 3 itens vai ser B e 5 itens, ou seja, 50% da minha quantidade de itens, dos meus SKUs, vai ser C. Tá? Então essa é a proporção que a gente está querendo aqui. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula da seguinte maneira. A gente não usa, como eu expliquei para vocês, a gente não usa o preço como uma única medida e nem o quanto o item roda, o número de itens que é vendido ao ano. Geralmente a gente usa consumo anual, tá? Para fazer a determinação da curva ABC, porque o consumo anual ele alisa as imperfeições da minha demanda. Digamos que eu tenha mais vendas no mês de março e depois tem alguma coisa de venda no mês de julho, eu vendo material escolar, sei lá. Então, né, a gente tem curvas aqui específicas de demanda. No caso, como é uma fábrica de brinquedos, provavelmente ele deve ter um pico de venda lá por outubro, perto do Natal, um outro pico de vendas ali por agosto, talvez, para abastecer as empresas e para abastecer as lojas nas vendas de Dia da Criança, que são em agosto. Então são essas, provavelmente, e tem meses de baixa. Então como é que a gente faz para alisar isso? A gente usa consumo anual, né, que dá uma medida um pouco mais efetiva do que pegar mês a mês, né? Então, bom, vamos lá. Então a gente vai multiplicar um pelo outro. Então eu vou pegar aqui, então eu tenho item 1, 4 vezes 5 mil, 20 mil. Item 2 é 3 vezes 10 mil, 30 mil. 5 vezes 3 mil, vezes 3 mil. Item 3 é 15 mil. Aqui o item 4 vai ser 4 mil. O item 5, 6 vezes 700, 4.200. A professora de matemática da terceira série ficaria envergonhada de não saber quanto é que é 6 vezes 7 de cabeça. É 800, então o item 6... 20 vezes 1.200, 24 mil. Isso para o item 7. 4 mil e 15 vezes 500, 7.500. 15 vezes, tá aqui, 20 vezes 130, dá 2.600. Item 9, o item 10, 3 vezes 270, 810. Tá? Então, agora eu tenho todos os elementos que eu preciso para fazer a curva ABC. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, então, os dois itens maiores. Na verdade, quando a gente vai fazer isso aqui, a gente classifica, a gente vai fazer isso aqui no Excel, vou mostrar depois um outro exercício onde eu faço isso no Excel. A gente classifica a tabela do Excel por essa coluna, né? A gente gera uma coluna adicional aqui, onde seria o valor movimentado, e aí a gente faz a classificação para essa coluna e está feito. Mas aqui eu vou fazer manualmente. Vamos ver qual é que é o maior deles todos. É o 2. Então, 2. Então, item 2 é o maior. Depois o segundo maior. Então, eu vou botar do lado para não me perder. O item 7, 24 mil. E aí aqui já estava encerrado, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma questão dessas, tá? Aqui já estava encerrado a ponto. Não, tem que fazer o percentual do valor, né? Então, peraí, vou mostrar essa outra parte também, para que eu vi. Então, a gente quer saber qual é a resposta. Não é o 1 e 2, não é o 1 e o 7, é o 2 e o 7. Vê se tem mais alguma alternativa que tem o 2 e o 7. Não. Então, essas aqui, tá? Os dois itens mais altos respondem à questão. Quer dizer, a resposta aqui é C. Mas deixa eu fazer o resto aqui para mostrar para vocês as demais questões que existem aqui. Vamos lá. 2, 7. Depois o próximo é o 1, que é 20 mil, que é o pega-ratão dessa questão aqui, né? 1, 2 e 7. Depois a gente tem o item 3, que é 15 mil. Depois o item 8, que é 7.500. Depois o item
5, que é 4.200, item 4, que é 4.000, item 6, que é 800, não, desculpa, item 9, que é 2.600. Eu normalmente faria isso aqui a lápis, tá? Mas, dado que o lápis talvez não apareça tão bem no vídeo, eu estou fazendo com 110. Eu sempre procuro alinhar assim pelo pontinho, tá? Porque aí fica mais fácil de fazer a conta, mas vai lá. Depois, de cabeça, quando a gente faz de cabeça, fica mais fácil. Depois o item 6, que é 800, tá? Então, resumo da ópera. Esses dois aqui são os itens A, esses 3 aqui são os itens B e esses 3 aqui são os itens C. Aí eu quero saber, bom, quantos por cento do valor movimentado dos meus itens representa isso aqui. Então, bem, se eu quisesse fazer isso aqui mesmo, de verdade, eu teria que fazer o seguinte, tem que somar todos os valores. Então, eu tenho lá 30.000 mais 24.000 mais 20.000 mais 15.000 mais 7.500 mais 4.200 mais 4.000 mais 2.600 mais 810 mais 800. O total aqui é 108.910. 108.910. Esse é o total da minha movimentação do ano, total do valor, né? Então vamos olhar, o valor desses itens A e B é 30 e 24.000, né? Então eu vou querer fazer tudo 30 mais 24.000. Lembrem-se sempre, se vocês forem usar uma calculadora, de colocar isso aqui entre parênteses, tá? Porque vocês querem primeiro a soma dessas duas dividido pelo total, que é 108.910. Vocês devem lembrar dos tempos de escola de vocês, que se vocês botarem 30.000 mais 24, que dá 2.400. 30.000 mais 24.000 dividido por, não sei o que, o total aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer primeiro, como manda a regra, primeiro a divisão e depois ele vai fazer a soma. Então vai dar um número completamente maluco. O que vocês querem é os 30 mais os 24, primeiro, por isso parênteses, dividido por 108.910. Isso dá 49,58%. Então tá certo. Essa segunda questão aqui, ela é mais simples do que a primeira. E esse aqui é o exercício de classificação ABC. Está disponível na apresentação de vocês, nos slides, tá? E eu vou pedir, então, os seguintes exercícios. Que vocês façam os textos, os exercícios que estão, os problemas que estão na página 19, 25 e 26, né, nos slides correspondentes. E estou aqui deixando algumas dicas para vocês. Primeiro, mantenha a memória de cálculo. Caso vocês queiram fazer o trabalho à mão, dá para fazer, dá para usar calculadora, enfim. E aí, tire fotos e poste essas fotos no Moodle. E caso queira fazer no Word, coloque o passo a passo, como é que você chegou lá. Não vai me entregar só a conta feita, a resposta é essa, tchau amor, né? Resposta à questão tal, B. Não serve pra nada isso. Caso queira fazer em Excel, mantenha o histórico das contas. Vou agora iniciar um videozinho que explica como é que faz isso no Excel também. Uma aluna me comentou o seguinte: professor, eu não tenho Office instalado no meu computador, eu estou usando o computador da minha empresa, enfim. Então, se vocês não têm o Office instalado no computador de vocês, se vocês estão usando o computador da empresa, que não podem instalar nada, a solução é bem simples. Vocês vêm aqui em office365.unicinos.br. Aí vocês entram com o login de vocês, que vai ser o endereço de vocês do Unicinos, @edu.unicinos.br. Eu não tenho o Edu porque eu não sou aluno. E a senha de vocês do Unicinos. E aí vocês entram. E aí vai abrir, eu programei para abrir meu e-mail, mas provavelmente para vocês vai abrir a lista de aplicativos que vai estar aqui, ó, 3 quadradinhos. Então tem todos os aplicativos do Office 365 que a gente tem à disposição como aluno ou professor do Unicinos. Então eu vou entrar aqui no Excel e vou fazer o exercício no Excel. Qual é que é a minha ideia? É mostrar para vocês aquele exemplo que a gente fez no slide 24 e a partir desse exemplo vocês fazerem o exercício que vocês têm que fazer mesmo, que é do slide 26. Então, nova pasta de trabalho, vou começar com uma pasta em branco, e aí vocês vão colocar lá, exercício da curva ABC, vamos colocar o nome de vocês, para quem dá nota, e aí vamos colocar lá, item, preço, consumo, e aí a gente tem as 3 informações que estão lá naquele 3 até o 10, depois preço. O preço do item 1 é 4, 3, 5, 10, 6, 8, 20, 15, 23. E o consumo anual deles foi 5.000, 10.000, 3.000, 400, 700, 100, 1.200, 500, 130 e 270, certo? Bom, aí a gente tem aquele problema do Excel, que é o seguinte: vocês vão começar a fazer uma série de transformações, vão me entregar o trabalho pronto, como é que eu vou saber se vocês fizeram o passo a passo? Então, eu sugiro o seguinte: venham aqui e
aquelas coisas que não requerem transformação imediata, vocês podem fazer aqui. Então, vai lá. O que é o valor? O valor vai ser o preço vezes o consumo. Né? Esse é o valor, né? Preço vezes o consumo. Ele copia, cola e tal. Tá pronto. Bom, da agora em diante eu vou fazer uma coisa que vai transformar essa tabela aqui numa outra tabela diferente. Então eu vou, antes de fazer isso, para o professor saber que foi eu mesmo que fiz, né, para ter uma memória de cálculo, né? Vocês vão aqui, copiam ela para o lado, né, e fazem. Classificação personalizada, classificar por valores da célula em ordem descendente. Para esse caso está pronto o exercício, né? Porque esses dois aqui que serão os itens A, né, eles são distribuídos em 20, 30 e 50. Né? Então, esses dois primeiros, portanto, são os itens A, depois os itens B e, finalmente, os 50% menores, os itens C. E aí, bom, se vocês... Está feita a classificação ABC. Se vocês quiserem fazer uma firula, pode botar aqui, inserir formas, fazer uma flechinha para o lado. Dá para fazer tudo que é coisa que dá para fazer no Excel normal, dá para fazer aqui nesse Excel web, né? Como se fosse o equivalente às planilhas do Google, né? Exatamente igual. E aí, quando terminou, bom, ele vai salvando ao mesmo tempo, tá? Vocês podem trocar o nome, exercício de curva ABC, está salvo, pronto. Ele é que nem exatamente como, claro, ele é o Excel, né? Mas ele funciona como as planilhas do Google, ou seja, no que vai trabalhando, ele vai salvando. E aí dá um arquivo, salvar como, e aí baixar uma cópia para o seu computador. Aí eu baixo lá na área de downloads, por exemplo, exercício da curva ABC e faço upload para o Moodle, tá? Bom, era isso para hoje. Espero que vocês apreciem, né, consigam aprender a aplicação gerencial desse material que eu estou postando aqui. Ele é um material bastante simples, bastante sintético. Vocês vão encontrar mais informações disso numa disciplina opcional do curso, que é a gestão da cadeia de suprimentos. Essa disciplina, sim, se aprofunda muito mais em relacionamento com fornecedores. Obrigado, nos vemos na próxima semana.